Bom, dando continuidade então aos conteúdos de estatística, agora a gente vai estudar medidas de tendência central, tá? Quais são as medidas de tendência central que nós vamos estudar? A média, a moda e a mediana, ou seja, a média aritmética, a mediana e a moda, e também a média ponderada, tá? Então, nós vamos começar direto com a média aritmética. E um exemplo. O que é média aritmética, tá? O que a gente faz com a média aritmética? Vamos ver um exemplo. Veja no quadro a seguir as alturas em metros dos 12 jogadores de uma equipe de basquete. Então, tem aqui todas as alturas. Qual é a altura média dos jogadores? Ó, a pergunta. Altura média. O que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as alturas e dividir pela quantidade de alturas. Isso é a média aritmética. A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Nesse caso, eu tenho 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dividimos por 12. Então, vamos somar, vai dar 23,64 divididos por 12. Então, a média das alturas é 1,97 metros, tá? Isso é uma altura média. O que acontece? Quanto mais próximo forem os valores uns dos outros, melhor vai ser essa medida de tendência central, mais correta será esse dado. Se tiver valores muito longes ou muito, vamos dizer, muito discrepantes, aí esses dados não vão ficar tão bons, né? Então, essa medida não vai ser tão adequada para uso de dados quando são dados muito longes, tá? Um do outro. Isso é na página 15, tá? Do volume 7. Agora, vamos para a página 16, né? Aqui tá a representação genérica disso, ó. A gente chama de média, a gente escreve média por x com uma barrinha em cima, tá? Isso é a forma que vocês vão calcular. x1, x2, xn são os termos e n é o número de termos, tá? Média aritmética ponderada, tá? É quando tem algum peso, por exemplo, aqui, ó. Em um concurso público foram aplicadas provas de língua portuguesa, matemática, informática e atualidades. Os respectivos pesos das provas são 4, 3, 1 e 2. Qual é a média, ó, pergunta de novo, de um candidato que teve as seguintes notas? Então, está aqui as notas para cada uma das disciplinas, né? E agora vamos partir para o cálculo. Quando dizemos que o peso da prova de língua portuguesa é 4, o que é ser peso 4, gente? É que eu tenho essa nota somada 4 vezes, tá? Quando eu falo peso 3, é porque essa nota vai ser somada 3 vezes e assim sucessivamente, tá? Então, como que a gente calcula quando é média ponderada? A gente vai fazer o quê? A gente vai somar 4 vezes o 7? Não, a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer o quê? A gente vai copiar a nota, que é 7, né? Aqui, ó. E vai, aqui. E vai multiplicar por 4. Por quê? Porque eu tenho 4 vezes a nota 7. Mais a nota 9 eu tenho 3 vezes, então eu multipliquei por 3. Mais a nota 5 eu tenho uma vez, multipliquei por 1. Mais a nota 6 eu tenho 2 vezes, multipliquei por 2. Então, eu vou somar todas as notas, só que primeiro eu vou multiplicar pelos seus respectivos pesos. E embaixo eu vou dividir pela soma dos pesos, que é, os pesos é 4, 3, 1 e 2. Então, eu somei com 4, mais 3, mais 1 e mais 2, certo? Só tem que cuidar, né? O peso tem que ver o enunciado para ver a qual valor ele se encaixa. Então, a média vai ser esses valores dividido por 10, que vai dar 72 divididos por 10, 7,2. Então, essa é a média ponderada deste exercício, tá? Aqui tá a representação. Quando for média ponderada, pode colocar um pezinho aqui de índice. O que é? O elemento vezes o peso, mais o segundo elemento vezes o peso, até o último elemento vezes o peso, dividido pela soma dos pesos, tá? Então, aprendemos duas médias, tá? Repetindo, essa média simples, que não tem pesos, que é a média aritmética, e essa média, que é a única diferença, ó, desfocou, peraí que eu vou arrumar para vocês.
A única diferença dessa média é que ela tem pesos, então a gente divide pela soma dos pesos, tá? Isso é na página 16. Agora, na página 17, nós temos aqui uma questão do Enem, tá? E depois a gente vai para a mediana. Então, vamos ver o que é a questão do Enem. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é D. Pessoal, é muito comum cair estatística, tá? Muito, muito comum. E essa estatística aqui que vocês estão estudando é a que cai no Enem, tá? Então, o que a gente vai fazer é o valor médio das velocidades, como cada velocidade aqui, ó, tem um peso, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai fazer, ó, velocidade média, ó, 20 vezes 5, mais 30 vezes 15, mais 40 vezes 30, tá? Então, vai fazer todos os valores vezes seus respectivos pesos, né? E dividir pelo total dos pesos, que na realidade é o quê? É a porcentagem aqui, ó, veículos em porcentagem, tá? Vai dar 4.400 divididos por 100, que dá 44. Então, o valor médio da velocidade dos veículos que trafegam nessa avenida é de 44 km por hora, alternativa B, tá? Mediana, agora sim, saímos das médias e fomos para mediana. Mediana tem umas regrinhas, é simples, mas tem umas regrinhas que vocês precisam obedecer a ela para que funcione, tá? Vamos analisar as alturas novamente. Só que agora, para fazer essas alturas, calcular a mediana, tá? Ao invés da média, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, escrever em ordem crescente. Então, ou a gente escreve em ordem crescente, ou a gente escreve em ordem decrescente. Sempre será assim, sempre. Para calcular a mediana, nós vamos sempre ter que organizar o conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. Aqui, todas as alturas foram organizadas em forma crescente. Depois, nós vamos dividir os valores em duas partes com a mesma quantidade, tá? Então, ficou, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como é um número par, dá para dividir direitinho. Vai ficar 6 para um lado e 6 para o outro, tá? O que a gente vai fazer? Os dois valores centrais, que é 1,95 e 1,97, nós vamos fazer a média entre esses dois valores. O que é a média? Somar e dividir por 2. Vai ser sempre assim? Sim, sempre assim. Quando for par, vai ser sempre assim. Quando for o total de elementos for um número par, por exemplo, aqui é 12. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual é os dois elementos centrais, ó. Vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser o 6 e o 7, tá? Aí eu vou somar esses dois elementos, vou dividir por 2. Deu 1,96. Então, dizemos que a mediana do conjunto de valores é 1,96 metros, tá? Então, o que acontece? A mediana tem esse passo a passo a seguir. Colocar em ordem crescente, dividir o conjunto de dados em duas partes e, se for o número de elementos par, somar os dois elementos centrais e dividir por 2, tá? Considere agora que as alturas dos 5 jogadores que começaram a primeira partida do campeonato são... Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 alturas. Como é que eu vou fazer a mediana dessas alturas? Eu vou botar em ordem crescente ou decrescente. Aqui botar em decrescente só para mostrar que pode. Mas se vocês quiserem sempre colocar em ordem crescente, não tem problema, tá? Como são 5 valores, o que acontece? Nós já temos um termo central. Se eu dividir ao meio, vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro e um termo central. O que neste caso, ó, ficam 2 termos, nesse caso aqui. Porque deu um número de... deu par o número de elementos.
Então, como já tem um elemento central, então a gente não precisa fazer aquela média, ou seja, somar e dividir por 2. A gente já conclui que a mediana é 2,01 metros. Então, agora sim, agora vem o resuminho que vocês não podem esquecer, ó. A mediana de um conjunto de valores, tá? Organizados em ordem crescente ou decrescente, corresponde ao valor que divide esse conjunto em duas partes com o mesmo número de elementos, tá? Então, quando o número de elementos do conjunto é ímpar, que foi este último caso, a mediana corresponde ao valor central, ou seja, o valor do meio, tá? Se é ímpar, pensa comigo, 5, né? O que vai acontecer? Vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro. Ah, professora, mas eu não estou conseguindo achar o valor central. Bom, 5 é um número ímpar, então pega o 4, divide por 2, vai dar 2. Então, o próximo vai ser 3, ou senão vai contando até chegar no elemento central. Vocês vão ter que achar um artifício para achar o valor do meio. Mas depois de ordenar, tem que achar o valor central, tá? Por quê? Porque quando é ímpar é só achar esse valor e essa já é a resposta. Quando o número de elementos for par, aí a mediana vai corresponder à média aritmética dos dois valores centrais, como esse aqui, ó. Vão ser 2 valores centrais. Daí eu tenho que fazer a média aritmética para saber qual o valor que entre esses dois, ou seja, a média aritmética entre esses dois, é que vai ser considerado o valor central, tá? E agora, por último, é a moda. Esse é bem tranquilo, bem tranquilo, tá? O que é a moda? A gente tem aqui, ó, mais uma vez as alturas dos jogadores, tá? Só que a moda é o quê? Denomina-se moda de um conjunto de valor, o valor que aparece com maior frequência. Qual que tem mais repetição? O que repete mais aqui? 1,95, tá? Então, a gente diz nesse caso que a moda é ter 1,95 m. Por quê? Porque tem mais pessoas com 1,95 m do que qualquer outra altura, tá? Existem conjuntos que não apresentam moda. Por exemplo, eu tenho 5 elementos diferentes, nenhum tem repetição, então ele não tem moda, tá? Ó, quando não existe moda, a gente diz que é amodal. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Nenhum número se repete, então não tem moda. Então, a gente diz que é amodal. Agora, tem alguns que tem mais de uma moda. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui repete o 11 e o 5 e o 5. Repete a que vocês podem ter dificuldades, mas aí vocês ou perguntem pelo Atividades EAD ou vocês aguardam a nossa aula ao vivo, que daí eu tiro as dúvidas, tá, pessoal? Até a próxima aula.